Bem, meus queridos, eu acho que a gente já pode começar, que no meu relógio é 19h30. Então, boa noite para todos, né, que estão nos assistindo via internet, né, já que a gente não pode ainda, algumas casas não estão fazendo presenciais, né, e então a gente está aqui disposto a rever os amigos através do chat, né? E a gente, pelo menos, matar a saudade virtualmente, né? É uma alegria muito grande a gente estar nesse dia no Grupo Espírita Amor ao Próximo, com os nossos companheiros aí de Morro Azul e de outros lugares, porque a internet vai a outros lugares. O nosso tema de hoje, né, é que a morte não existe. É um tema que a gente precisa, às vezes, falar nele, né? Vamos ler uma página que é uma página da campanha de esclarecimento sobre a morte. É uma página que a gente distribui, às vezes, no cemitério, no dia de finados. Nós temos um trabalho no cemitério de entrega de mensagens no dia de finados, já, nem sei, quase 30 anos. O Luiz Gonzaga, aqui a gente faz isso. E essa página é uma delas que a gente às vezes entrega lá. Ela é do irmão José. Não planteis em desesperos aquele que te antecederam na grande viagem. A morte é indispensável à renovação de todos os seres e de todas as coisas. Se não morrer, a semente do trigo não se transforma em pão. A vida no corpo físico é simplesmente um estágio, dentre os muitos que o espírito efetua em sua jornada para Deus. Sobre a terra, os homens desfrutam temporariamente da companhia um dos outros. Quando alguns espíritos chegam, outros partem, tornando a pátria verdadeira. A separação definitiva entre os que se amam jamais acontece. Não questiones os desígnios superiores com tanta amargura no coração. Transfigura a dor da saudade em obras de amor consagradas à memória dos entes queridos que partiram. Extraído do livro Vigiai e Orai, psicografia de Carlos Bacelli. Que Jesus, nosso Mestre querido, amado, possam estar conosco nesses momentos em que vamos falar do nosso tema da morte. Que os espíritos amigos da nossa casa, do Grupo Espírita Amor ao Próximo, possam estar conosco, nos inspirando, fazendo com que a gente possa transmitir a todos nós aquilo que precisamos, aquilo que a gente possa fazer uma reflexão da nossa vida. Porque é isso que nós precisamos nesses momentos atuais. Que Jesus nos abençoe. Que os amigos espirituais estejam conosco e nos assistam nesse momento e em todos os momentos da nossa vida. Que assim seja. Eu só queria que alguém me dissesse se estão me escutando bem, porque eu estou meio afônico hoje, já falei muito, então eu queria saber se está tudo bem. Bom, acredito que esteja tudo bem. Bom,
Desde tempos que o homem apareceu no nosso planeta, a morte acompanha o homem físico, não é? Então, já há milhares e milhares de anos, os homens têm morrido. Por mais que se procure estudar um meio de não morrer, ainda não encontramos. A gente já, pelo menos assim, a gente tem notícia das mumificações, né? Que os egípcios mumificavam o corpo, né, através de algumas substâncias químicas, porque eles acreditavam na vida após a morte, mas que durante um certo tempo o espírito voltaria e o corpo estaria lá, né, conservado. A gente já viu há muito tempos atrás, eu não sei se vocês viram, sobre congelamento do corpo. Né? A pessoa ficava doente, eles congelavam as pessoas, esperando que a ciência descobrisse um meio de curar aquelas doenças. Ou de dar um tempo para que a ciência descobrisse um meio da sobrevivência, do indivíduo sobreviver. Mas nada disso foi adiante. Não é? Outros também acreditam, né, que à medida que o corpo vai envelhecendo, está perto da morte. Então, muita gente estuda substâncias para não envelhecer, mas a preocupação às vezes não é só o envelhecer, é o morrer. É o morrer. Nós, nessa página que a gente leu aqui, ele fala que é indispensável haver a morte. Está aqui. É indispensável a renovação dos seres e todas as coisas. Então, tudo na vida, o homem morre, as plantas morrem, os animais morrem. Mas hoje as pessoas acreditam que têm muito mais medo da morte. Eu costumo dizer que quem tem medo da morte tem que acompanhar velório. Tem que ir nos velórios para acompanhar, para saber que aquilo ali, todos nós vamos passar por isso. Todos nós. Os nossos parentes, os nossos amigos e nós mesmos. Por exemplo, o meu pai já morreu. A saudade ficou. Eu ainda tenho minha mãe, já perdi, entre aspas, já morreu também o meu irmão. Aliás, a morte, tem uns que falam que os espíritas dizem que houve o desencarne, né? Que é o espírito que sai do corpo, perde o corpo. Então, fulano desencarnou, fulano morreu, o corpo vai para a sepultura. E o espírito? Isso nós vamos conversar, não é? Então, todos nós vamos passar por isso. A gente se educa para muitas outras coisas, né? Mas para algumas outras a gente não se educa. A gente não se educa para morrer, porque a gente se acha imortal, o que realmente nós somos. Somos espíritos imortais, mas não temos corpos imortais.
Olha a diferença. Somos espíritos imortais, mas não temos corpos imortais. Os nossos corpos são mortais. Ele não tem tempo. A gente não sabe que dia que nós vamos desencarnar. Eu estava lendo uma história que parece que o Chico sabia. Tanto que ele disse que queria desencarnar num dia que os brasileiros estivessem em festa. E o Chico desencarnou no dia que o Brasil foi campeão mundial de futebol. Então estava todo mundo em festa e o Chico aproveitou para, humildemente, né, partir, ir para o outro lado. Porque senão, com certeza, iam aportar muita gente lá na casa de Chico. Então, ninguém sabe quando é que ele vai desencarnar. Eu, quando eu era criança, tinha uma vizinha da minha tia, aqui em Portela, que ela dizia que ia desencarnar tal dia. A minha tia sempre dizia assim, aqui, Vanderlei, eu era criança e tinha 11 anos, ela dizia assim, ela falou que vai desencarnar tal dia. E desencarnou mesmo. Ela não suicidou, não. Ela desencarnou naquele dia. E ela era espírita, não sei como ela sabia que havia desencarnado. Mas é o único caso que eu conheço, o do Chico, de alguém que podia saber que ia desencarnar. A minha avó, aconteceu o seguinte, a minha avó estava em casa com a minha mãe, com outras pessoas, e ela sentia muito frio, muito frio. Podia estar o calor que tivesse, ela sentia frio. No dia do desencarne dela, ela estava com a minha mãe, com uma amiga, e ela começou a sentir calor. Ela começou a sentir calor e começou a tirar as roupas de frio, meia, essas coisas todas, e disse assim, gente, eu estou desencarnando, porque eu estou sentindo calor e eu não sou de sentir calor. Vamos rezar. Aí pediu a mão para minha mãe, para a amiga, e começou a rezar um Pai Nosso. Quando acabou o Pai Nosso, ela desencarnou. A minha mãe lembra disso até hoje. Quer dizer, no momento, eu não sei, ela teve essa intuição e desencarnou. Também é a minha avó nesse sentido. Mas ninguém sabe. Nem sabe se vai morrer de doença, se vai morrer atropelado, se vai morrer, de que forma que a gente vai morrer. A gente não sabe. A não ser quando está uma pessoa com câncer terminal, igual eu conheci um amigo meu, muito amigo, que teve um câncer. E ele sabia que ele ia desencarnar. E ele foi uma pessoa que desencarnou tranquilo, e ele não era espírita, ele era católico. E ele dizia assim, eu ia visitá-lo, ele dizia assim para a esposa dele, Vanderlei, eu peço perdão a ela por estar dando trabalho, porque ele não conseguia mais movimentar o corpo, não conseguia movimentar nada, ele só falava, eu estou partindo, eu peço perdão à minha esposa pelo trabalho que eu estou dando, mas eu estou indo tranquilo, porque eu cumpri tudo que eu podia, né? Tudo que eu podia fazer nessa vida, eu fiz do melhor que eu pude. Olha, eu nunca tinha visto uma pessoa assim, com a consciência tranquila de que tinha feito tudo de bom, o que ele tinha feito de melhor. Né? Ele diz, eu procurei ser um bom marido, um bom pai, um bom amigo, e foi, para mim ele foi. E ele desencarnou tranquilo. Eu me lembro até hoje eu me lembro da tranquilidade que ele tinha, já sabendo que faltava pouco para ele partir para o mundo espiritual. Então o que acontece? O nosso corpo físico está aqui dizendo na mensagem,
é simplesmente um estágio dentre os muitos que o Espírito efetua em sua jornada de Deus. Nós somos espíritas, somos reencarnacionistas. A gente sabe que nós temos várias encarnações, porque vida a gente tem uma só. Nós fomos criados simples e ignorantes, né? Um dia somos perfectíveis. O nosso objetivo é a perfeição. Nós vamos chegar à perfeição. Mas não dá para a gente conhecer tudo numa vida, numa encarnação só. Não é numa vida só, porque vida só a gente tem que ter a convicção de que só existe uma mesmo. Quando os outros dizem assim, só existe uma vida, ele está com razão. Existe uma só, desde que nós fomos criados até o nosso objetivo, que é a perfeição. Só que nesse intervalo nós vamos tendo vários estágios em vários corpos. Corpos de homens, corpos de mulheres, não é? Passando pela fase da infância, chegando às vezes à velitude. Então, nós estamos nesse momento, fazendo um estágio como Vanderlei. Estou fazendo um estágio como Vanderlei, num corpo masculino, não é? Mas isso é uma parte da minha vida, uma parte. A gente tem que tomar consciência disso, a gente tem que se educar para isso. Um dia, esse estágio vai acabar. Esse estágio vai acabar. É como a gente consegue um emprego e chega numa aposentadoria. Aposentou, acabou aquele emprego. E nós também. Nascemos um dia e vamos desencarnar. Quando a gente não sabe. Porque cada estágio nosso é um projeto. Cada estágio é um projeto que a gente tem que cumprir. A gente está aqui nessa vida para cumprir esse estágio. Um estágio que foi combinado. Só um minutinho. Um estágio que foi combinado com os nossos amigos espirituais. E eles, sabendo que são nosso estágio, porque quando a gente vai fazer um estágio profissional em algum lugar, a gente tem uma supervisão. No nosso estágio de vida, nós também temos supervisão. Nós temos a supervisão dos nossos amigos espirituais que ficaram no plano espiritual supervisionando, nos inspirando, faz assim, faz assado. Nós temos os nossos anjos guardiões, que também estão ali. Deus nos deu a mediunidade para que eles pudessem supervisionar o nosso estágio. Mas só que nesses estágios, a gente construiu alguns inimigos que também ajudam a supervisionar a nossa vida, querendo que a gente faça as coisas ruins. A escolha é nossa. Nós temos nesse estágio de vida, aqui nesse tempo, a liberdade de escolher. Né? Nós temos a liberdade de escolher aquilo que a gente faz. Se a gente prestar atenção, a gente sabe qual é a nossa verdadeira missão. A gente sabe. A gente tem a intuição da verdadeira missão. E Deus colocou na nossa consciência as suas leis, para que a gente andasse naquela reta até a perfeição. Só que a nossa liberdade, com a materialidade também, o nosso corpo é um corpo material, que tem necessidades de outras coisas materiais, a gente às vezes resvala. Porque nós estamos aqui nesse estágio para um aperfeiçoamento, como faz nas profissões. Aperfeiçoar esse espírito. Então, a gente pode errar. Como no estágio, a gente comete erros porque nós somos principiantes.
Os espíritos dizem que nós estamos mais para o princípio do que para o objetivo. Então a gente erra. A gente comete erros. A gente vai sentir culpas dos nossos erros? Não. Vamos aprender com eles para não errar mais. Estamos estagiando. Estamos num corpo novo, estagiando numa fase da nossa vida. Então, a morte só existe do corpo. Mas eu terei outros como já tive outros. Terei outros corpos. A gente tem que ter essa convicção. Convicção de uma vida só. Essa é a convicção, não é? Aqui está, ele diz assim: sobre a terra os homens desfrutam temporariamente da companhia uns dos outros. Alguns espíritos chegam, outros partem. É isso que acontece. Quando a gente está partindo, os nossos filhos já nasceram, estão nascendo os nossos netos, não é? Outros amigos também estão partindo, estão vindo seus filhos. Então, é isso isso é um fenômeno da vida. A chegada de uns e a partida de outros. E esses outros que estão vindo, a gente está acompanhando aí, eu vejo pelos meus netos, espíritos altamente inteligentes. Altamente inteligentes. Mas eles estão tendo oportunidade de vir nesse estágio para sua melhoria, na qual nós somos incumbidos da sua educação. E eles, essa inteligência desses espíritos, facilita a nossa educação. Não é aquela educação só instrução, não. Nós precisamos tomar consciência de que esses espíritos que estão chegando precisam de moralidade. Muitos deles precisam de moralidade. E a inteligência deles é tamanha que faz com que a razão faça com que eles aprendam o que é preciso fazer. Então a evangelização é uma coisa muito importante. É muito importante. Então, esses que estão chegando, a gente sabe que também um dia eles vão desencarnar. E quem sabe que nós, quando desencarnamos, vamos ser os nossos netos, os nossos bisnetos. Quem sabe nós vamos voltar ainda na mesma família. Então vamos conscientizar de evangelizar os que chegam. Fazer com que eles sejam espíritos bons, para que a gente possa também um dia ser recebido por eles. Vamos, já que essa morte não existe, já que nós temos uma vida inteira, já que nós sabemos que a vida continua num outro plano, que as amizades que nós fazemos também vamos continuar no outro plano, que os nossos familiares estarão conosco no outro plano. Vamos amar as pessoas, como Jesus diz, amar ao próximo como a si mesmo. Não fazeis ao outro aquilo que não queria que fizesse. Vamos conquistar os nossos companheiros que estão em torno de nós, para que, se eles desencarnarem na nossa frente, que eles nos recebam, que eles se juntem aos demais que estão nos auxiliando, que estão nos inspirando, para que a gente tenha mais almas boas a nos receber, a nos inspirar, a nos auxiliar nesse estágio de vida.
eu, passado o tempo que o meu pai desencarnou, eu tenho muita afinidade com meu pai. Eu cuidei muito dele quando ele estava já na fase terminal. E a gente adquiriu muita afinidade, né? Ele quase não permitia que ninguém cuidasse dele, só queria eu, então criamos uma afinidade muito grande. Passado uns anos que meu pai desencarnou, eu tive um sonho. Que ele veio me chamar para visitar a casa que ele estava construindo. E ele mostrava uma casa que está aqui na minha memória. Porque meu pai, ele também construiu casas, né? E ele estava construindo uma casa lá e ele me disse assim, olha, Vanderlei, eu já estou construindo essa casa aqui para quando vocês vierem, nós ficarmos juntos. E eu vi aquela casa toda e eu fiquei muito preocupado. Falei assim, meu Deus, será que eu vou desencarnar? Porque ele já está me mostrando a casa que ele está construindo, né? Eu fiquei meio preocupado assim com aquilo. Aí fiquei preocupado, mas disse assim, não, é afinidade, ele está lá construindo. Bom, aí eu virei e falei assim, isso me deu mais um pouquinho que eu já tinha, tenho, aliás, essa certeza da vida após a morte, tanto que eu, durante a pandemia, eu também trabalhei com todos os cuidados, essas coisas todas, porque a morte do corpo é que existe, a do espírito não. Eu não vou morrer mesmo, né? E tomei os cuidados, mas continuei trabalhando. Porque eu estava dizendo para uma pessoa que foi lá e falou assim, eu perdi 2 dentes porque com a pandemia pensei que dentista nenhum estava trabalhando, eu aguentei dor. Eu falei assim, bom, eu trabalhei, porque a gente lida com pessoas com dor. Então, como que a gente vai ficar em casa e uma pessoa sentindo dor precisando da gente? Eu, pelo menos, raciocinei assim, né? Raciocino assim. Bom, passou um tempo, meu irmão também adquiriu um câncer no cérebro e veio a desencarnar. Desencarnou meu irmão, passou mais um tempo, eu tive um sonho com meu pai de novo, lá naquela casa. Eu não estava nem pensando mais no meu pai, nem na casa, eu sonhei com meu pai disse assim, olha, eu estou preparando a casa para receber o seu irmão. Porque assim que eu fico sensibilizado quando eu lembro disso. Porque ele disse assim, eu estou preparando o quarto do seu irmão. Porque breve ele estará aqui comigo, me fazendo companhia. Olha, gente, isso, só a gente confiando na doutrina espírita, só a gente tendo certeza da imortalidade da alma, isso nos dá uma certeza muito grande, né? Do meu pai dizendo para mim assim, quando ele sair do hospital, eu já vou trazer ele para cá, eu estou preparando o quarto dele. Olha que coisa mais linda, gente, não é? Então, a morte não existe. Nós vamos nos encontrando aos poucos, aqueles que foram à frente estão nos esperando, com certeza. Para que temer a morte, se a gente sabe que lá do outro lado estão nos esperando? Se a gente observar a obra do Chico é isso. São espíritos que ele está dizendo assim, olha, transfigura a dor da saudade em obras de amor consagrada à memória dos entes queridos que partiram. Muitos livros do Chico contam dos espíritos que desencarnaram, alguns de acidente, outros jovens, outros mais idosos, que as pessoas iam lá no Chico buscar uma mensagem, e Chico recebia a mensagem das pessoas, que muita gente não acreditava, mas passou a acreditar. Eu tenho um conhecido que disse assim, eu não acreditava que existia vida após a morte, mas eu fui com a minha esposa no Chico. Eu fui lá
E eu passei a acreditar, porque o Chico me passou uma mensagem. Eu não conhecia o Chico, nem minha esposa conhecia. Quando ele chamou assim, tem algum parente de fulana? Aí a minha esposa disse assim, eu nem acreditei, porque Maria tem várias, mas a minha esposa acreditava e ela foi lá. E o Chico leu a mensagem. Impossível dele adivinhar nome dos meus pais que já estavam desencarnados. E difícil dele, como o Chico sabia que a minha filha havia morrido de uma doença terrível, do nosso sofrimento de ver a minha filha, e a minha revolta contra Deus da maneira que a minha filha morreu. E ela dizendo que ela se libertou, que ela precisava de passar por aquilo, e ela contando o desencarne dela. Os meus pais, olhando, ficaram acompanhando durante o período todo a doença da minha filha. E eu nem os sentia, porque eu estava na revolta com Deus daquela doença. E ela me disse tudo isso na carta. E para completar, no final, os coraçãozinhos em volta da assinatura dela, como ela fazia quando estava viva, eu tive que acreditar. Eu caí em choros. E eles montaram uma instituição lá com o nome da filha deles, fazendo isso, né? Transformaram aquela tristeza, aquele pesar, aquela revolta em obras, em nome daquela filha. Olha que coisa bonita, não é? É bonito você acreditar que o espírito sobrevive, que ele vai estar junto. Por que você vai ter medo? Como uma pessoa disse para mim assim, o meu pai morreu. Aí eu disse para ela assim, morreu. Mas ele vai estar junto contigo. Não, não, que ele fique para lá. Eu não quero ele aqui comigo não, assombração não. Olha, não podemos fazer isso, não é? Não podemos fazer isso. Isso afasta mesmo os espíritos que podem estar conosco com todo carinho, como estavam enquanto estavam no estágio dessa vida. Então, a gente tem que pensar, ter medo de quem já se foi? Se forem os nossos inimigos que nós criamos, aí sim, a gente até pode ter medo, né? Deles se materializarem na nossa frente, a gente tem algum espírito, algum médium de efeitos físicos, fazer com que esses espíritos se materializem na nossa frente, aí tudo bem, você vai ter medo. Mas o seu pai, a sua mãe que te amou, seu irmão, seu amigo, seu filho, que já passou para o outro lado na sua frente, de estar com você porque a afinidade continua. A sua afinidade continua, como a minha continua com meu pai. Eu sonho muito com meu pai. Isso, meus irmãos, às vezes ficam tristes, assim, poxa, nós não sonhamos, porque ele tem uma afinidade comigo, mas ele não esqueceu de vocês. Ele está lá preparando aquela casa para todos nós quando a gente for do outro lado. Porque ele continua sendo o nosso pai, né? No outro lado. Embora seremos todos irmãos, mas quem sabe, né, nós vamos reencarnarmos todos juntos num outro estágio. Quem sabe? Então, a morte não existe. O que existe é a continuidade da vida. Dessa vida que é uma vida inteira. Então a gente tem que se educar para a morte, não é? A gente tem que se educar. Quando? Não sei. Quando a gente fala em educar a morte, é o seguinte: o que eu vou levar para essa vida?
Eu vou levar as coisas materiais, vou levar minha casa, vou levar minhas roupas, vou levar, né, minhas joias, vou levar o quê? Nada. Nada de material. Nada. Eu vou levar para a continuidade da minha vida os meus conhecimentos, as minhas boas obras, meus bons pensamentos, os meus amores da minha vida, a minha mãe, o meu pai, os meus irmãos, a esposa, os filhos, esses sentimentos de amor, tudo é que eu vou continuar, vai continuar comigo. Não tem essa que acabou, não. Só acaba por suicida. Assim mesmo o corpo, que ele pensa que acaba, mas que não acaba também. Tanto que depois, a gente lendo sobre o suicídio, no martírio do suicídio da Dona Ivone, a gente vê a decepção. A decepção desses que partem para outra vida pelo suicídio. Eles se decepcionam. Eu me lembro no Céu e Inferno, tem uma mãe, o depoimento de uma mãe que perdeu um filho. E ela vai se suicida para reencontrar o filho. Ela acreditava na vida após a morte? Acreditava. Acreditava. Mas suicidou. E veio dizer, está lá no Céu e Inferno, e ela veio dizer que não encontrou o filho. Que ficou decepcionada. Talvez se ela tivesse esperado a morte biológica do seu corpo, o seu filho iria recebê-la. Porque foi de uma morte, se foi de uma morte natural ou alguma coisa, ele estaria com ela recebendo. Mas ela fez uma violência contra ela mesma. Então, não encontrou o filho. Nem encontra paz aquele que suicida. Não encontra. Quantas vezes nas nossas reuniões mediúnicas, esses mesmos suicidas que a gente conheceu, vêm trazer para nós a triste notícia de que não morreu como queria. Porque às vezes ele pensa que morreu, acabou tudo. Como um amigo do meu cunhado que suicidou porque ele nunca devia a ninguém. E ele, com vergonha de estar devendo porque o Estado atrasou os nossos pagamentos há alguns meses, ele suicidou. Será que ele não viu que tinha tantas outras pessoas devendo também? Por orgulho, ele cometeu um suicídio. Deve ter ficado decepcionado lá no mundo dos espíritos. Então, meus queridos, a gente tem que viver, né? A gente tem que viver se preparando para a morte e preparando o que alguns espíritos chamam de uma mala. Não uma mala de coisas materiais, mas uma mala de coisas boas. Igual tem uma história aí que eu não sei, não posso dizer para vocês afirmar quem foi o espírito que contou, que chegou lá do outro lado com uma mala. Aí o espírito assim, o que você trouxe aí? Ah, eu trouxe as minhas coisas. Abre a mala. Quando abriu a mala não tinha nada. O espírito disse assim, você vai ter que voltar para poder encher as suas malas. Como será que estão nossas malas das nossas atitudes, das coisas boas? O que nós estamos colocando na nossa mala? Para a nossa partida. Para se apresentar lá do outro lado. Como está a nossa mala?
Nós estamos preocupados em fazer o bem. Estamos preocupados em agir no bem. Nós estamos preocupados com o próximo, principalmente nós que estamos vivendo mais aglomerado dentro de casa, de família, como nós estamos agindo. Eu fui numa conferência essa semana, fiquei muito triste que a assistente social, embora já soubesse, ela disse que a violência doméstica cresceu muito nessa pandemia. A violência de marido e esposas que às vezes chegaram até a separar. Feminicídios cresceram. Violência contra as crianças. Os pais machucando criança. A gente viu que até mãe e pai matou a criança. Violência contra os idosos, contra os avós. É isso que nós estamos juntando na nossa mala. Violência contra o próximo, enquanto Jesus, eu volto a dizer, que nos recomendou amar ao próximo como a si mesmo. E o mais próximo é quem está em casa. Nós estamos exercitando tolerância, paciência, perdão, caridade. Estamos exercitando isso. Essas são virtudes que a gente vai botar na nossa mala. E às vezes são virtudes que a gente não vai colocar ela uma peça inteira. Ela ainda vai só metade. Porque a outra metade ainda vai para um outro estágio da nossa vida. Porque o meu treino, eu falo para todo mundo, é paciência. Eu já tenho alguma paciênciazinha dentro da minha mala. Mas não tenho uma peça inteira de paciência. E nem vou ter. Vou sair dessa vida ainda sem a peça inteira. É como se fosse um terno a paciência. Eu só estou com a calça. Ainda falta o paletó, a gravata, a camisa. Falta muito para botar lá dentro da mala. A calça já está lá, já é alguma coisa. Já é alguma coisa. Então, meus queridos, a gente também tem que se preparar para essa continuidade de vida. A gente tem que se educar, sabendo que a morte é a maior certeza, a morte do corpo é a maior certeza que a gente tem hoje. Vamos usar o termo espírita, vamos desencarnar um dia. Que horas a gente não sabe. Então a gente tem que viver, como dizem assim, a gente tem que viver o hoje. Esquecer o ontem, a não ser que o ontem a gente tenha alguma coisa para consertar. Essa coisa de só esquecer o passado não é bem assim, né? De tudo. Porque às vezes a gente cometeu alguns erros lá. Hoje eu soube, hoje me pediram para conversar com uma pessoa que não aceita o pai de jeito nenhum. Não recebe telefonema do pai, não quer saber do pai de jeito nenhum. E é espírita. O erro de alguém lá do passado foi do passado. Nós hoje temos que preparar o hoje e consertar hoje o que erramos ontem. Para não colocar na nossa mala coisas supérfluas, coisas que vão pesar e que não vão adiantar nada. Então, a gente ainda está aqui nesse estágio. Nesse estágio é para a gente consertar os erros também. Por isso existe perdão, existe essa paciência, existem essas virtudes que a gente precisa exercitar.
e colocar na nossa mala só as coisas boas. Vamos esquecer as coisas do passado. Vamos viver o hoje consertando o passado para que a gente tenha o amanhã muito melhor. Porque uma consciência tranquila é uma coisa muito importante para cada um, muito importante para o espírito quando ele vai para a verdadeira vida. A consciência tranquila de que ele aproveitou todos os momentos do estágio. Olha, é difícil? É, mas não é impossível. A vida nos dá oportunidade todos os dias quando a gente acorda. E a gente devia fazer com a recomendação de Santo Agostinho. Porque eu conheço também muita gente que partiu de madrugada, dormindo. A minha tia foi uma. No dia seguinte, ela levantava muito cedo. O meu tio acordou e viu que ela ainda estava deitada. Ela acordava mais cedo que ele. E viu que ela estava deitada. Tentou sacudir, sacudir, sacudir. Estava desencarnada. Então, durante a noite também a gente desencarna. Quando a gente for deitar, a gente pensar bem, fazer a nossa prece e pedir a Deus, se tivermos outra oportunidade, e fazer uma reflexão do que a gente vai consertar no dia seguinte. Para que a gente possa ficar com a nossa consciência tranquila quando esse momento de passagem, da gente passar do plano físico para o plano espiritual. Aliás de tudo, passagem é um termo também usado por espírito, pelos espíritos. Vai fazer a passagem, quer dizer, sair desse estágio para a verdadeira vida. A gente não sabe quando nós vamos passar desse estágio para a verdadeira vida. Então a gente tem que fazer, sempre que possa, fazer uma reflexão do que fizemos. E vamos colocar em foco o que precisamos consertar. Vamos consertar nessa vida, porque nós somos construtores da nossa vida futura. Nós somos construtores da nossa vida futura, inclusive do amanhã. Amanhã posso ser mais feliz de acordo com tudo que eu fiz hoje. Mas eu posso desencarnar de madrugada. E amanhã não terei mais tempo de reparar os meus erros, consertar os meus erros. Mas se eu tiver oportunidade, eu vou consertar amanhã. Então, à noite, eu vou fazer uma reflexão, como manda Santo Agostinho, na pergunta 919 do Livro dos Espíritos. O que eu fiz de errado para que eu possa consertar? E colocar em foco e consertar. Para que eu tenha a minha vida futura muito melhor do que essa. Porque essa é a verdadeira objetivo da gente aperfeiçoar o nosso espírito. Quanto mais a gente reparar os nossos erros, quanto mais a gente se aperfeiçoar, a nossa vida futura vai ser melhor. Então somos construtores da vida futura. Estamos estagiando num período da nossa vida. Meus queridos, eu acho que nós já estamos com o nosso tempo esgotado. Está aí para nossa reflexão, né? A conclusão. Temos uma vida inteira, uma vida só. Estamos momentaneamente num dos estágios desta vida. Já tivemos outros. Estamos agora nesse. Teremos outros.
Mas os outros estágios vai depender desse estágio agora. Vamos montar a nossa mala e deixá-la sempre prontinha. Deixá-la pronta com as nossas boas atitudes, com nossos bons pensamentos, com tudo de bom que a gente possa fazer, nós vamos colocando na nossa mala, para que a gente não se decepcione quando abrirem lá. Não sabemos a hora, mas vamos nos educar. Vamos nos educar a partir de agora para o nosso desencarne. Agora, quando ele chegar, a gente não ser pego de surpresa. Igual quando alguém sabe, tá próximo, aí quer fazer tudo. Né? E não dá mais tempo. Quantas pessoas, eu estava lendo de uma pessoa que nos Estados Unidos, um grande empresário, que ficou com câncer terminal. Aí que ele foi fazer tudo o que tinha que ser feito, de aplicar o dinheiro nas boas coisas, nas boas ações, cuidar da esposa, cuidar dos filhos. Mas olha, às vezes dá tempo, mas às vezes não. Que Jesus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e que Ele fortaleça os nossos anjos guardiões, os nossos amigos espirituais, para que sempre, através da nossa mediunidade, nos intua qual é a melhor maneira de viver, qual é o objetivo do nosso estágio agora, para que a gente possa cumpri-lo o melhor que possa para a nossa verdadeira vida. Que Jesus nos abençoe. Obrigado a todos pela paciência de estarem conosco nesses minutos, né? E que a gente possa, querido Jesus, tomar consciência de que nós devemos educar para esse momento que é a grande certeza que nós temos de futuro, que é o nosso desencarne, a nossa partida para a verdadeira vida. Que possamos, Senhor, perder o medo, perder o receio, que a gente possa se cuidar melhor como espírito, não só com a intenção de que eu quero ir para o nosso lar, mas eu quero estar no plano espiritual no melhor lugar possível. Mas se eu fizer por onde, a escolha é minha. E que Deus me ajude, ajude a nós todos, e que assim seja. Obrigado, meus amigos. Que Deus nos auxilie sempre.